Bom, gente, então, iniciando aqui, gente, nosso assunto, detalhezinho bem importante, tá? Na aula passada, na semana passada, para quem faltou, é muito importante que você reveja lá as aulas, tá? Você reveja lá a aula. E, gente, assim, na aula passada nós terminamos falando sobre a independência dos Estados Unidos da América. Estão lembrados disso, né, galera? Nosso último assunto foi a independência dos Estados Unidos, tá? Sim, professor, falando E nisso, aí, galera? independência dos Estados Unidos, eu tava vendo lá no Story, que eu gosto lá de ver Sim, os negócios lá. Aí eu tava sei. vendo a história do 18º presidente, o Grant lá. Aí na época dele, tava tendo uma guerra entre o sul dos Estados Unidos e o norte lá, que era do Robert Lincoln lá, que tava lá tendo Isso. algumas tretas lá. É justamente esse assunto que a gente vai ver agora, Luciano. É justamente esse momento aqui. Ah, então eu já tô já no assunto, já de boa. Pronto. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam, meus amores, hoje, para nossa introdução do assunto, é que esse assunto aqui, no caso, o nosso assunto de hoje, né, a gente vai começar hoje, que no caso é os Estados Unidos. Então, basicamente, gente, nosso assunto aqui vai ser dividido em duas partes, tá? Vai ser dividido aqui em duas partes. Sendo a primeira parte, nós vamos dar aqui dar uma analisada nos Estados Unidos do século XIX, certo? E como era os Estados Unidos, como é que ele ficou, os Estados Unidos do século XIX, e logo em seguida, nós vamos ver aqui a Guerra Civil Americana, tá? Ou também conhecido como Guerra de Secessão, certo? Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Cara, eu digo para vocês uma coisa, gente. É um assunto bem importante, tá? Bem importante para vocês, porque assim é um assunto que sempre está caindo em prova, tá, gente? É um assunto que sempre está caindo em prova. Principalmente prova de Enem, principalmente prova de concurso, cai bastante esse assunto aqui, certo? Então, basicamente, nosso assunto aqui será dividido em duas partes, tá? Em duas partes. Como eu falei para vocês, sendo a primeira parte aqui, sendo no caso aqui, a primeira parte, os Estados Unidos, tá? Aqui no século XIX. E a segunda parte, gente, lembrando aqui que eu estou dividindo em partes, mas lembre-se que o assunto é interligado um no outro, ok? É interligado um no outro. E a segunda parte do assunto será a Guerra Civil Americana, certo? E aí, gente, o que eu acho que o pulo do gato para hoje, eu acho que assim, o ponto chave que eu quero que vocês entendam de hoje, meus amores, é isso. Que essa é uma continuação, tá? Na aula passada nós vimos lá, né, depois daquele monte de leis, né, de leis, lei do chá, lei do açúcar, lei do selo, até chegar nas chamadas leis intoleráveis, né? Nós vimos lá que os colonos se revoltaram, né, fizeram lá a chamada The Boston Tea Party, certo? Que foi a festa do chá de Boston, né, todo mundo jogaram o chá no mar, acabou piorando a situação, né? E aí o que é que acontece? Vamos relembrar aqui, gente, o que é que acontece? Os colonos americanos se reúnem no chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, tá? Ô, Luciano, cara, desliga o seu áudio um pouquinho, Luciano, tá saindo alguns barulhinhos aqui na aula. Valeu. Viu, gente? Então vamos relembrar aqui. No Primeiro Congresso da Filadélfia, foi aquela primeira reunião, né, entre os colonos ali, para tentar decidir o que vai fazer. Lembrando que nesse primeiro momento, nessa primeira reunião, eles ainda não tinham interesse de se separar da Inglaterra. Se separar por completo, tá, da Inglaterra. Ok? Eles queriam, assim, a grosso modo, né, resumidamente, eles queriam ali se unir de forma pacífica. Ok? Eles queriam se reunir de forma pacífica. Ok? Mas a Inglaterra continuou pressionando, continuou nas suas medidas ali, né, absurdas. E o que é que acontece, gente? Não esqueçam, ocorreu o chamado Segundo Congresso da Filadélfia. Lembrando que nesse Segundo Congresso da Filadélfia, tá, foi que eles decidiram realmente, perceberam que não tinham condições mais de permanecer ligados à Inglaterra, porque a Inglaterra estava nem aí para os colonos, ok? E aí eles decidiram, né, colocar ali no topo do exército americano o famosíssimo George Washington, tá? O famoso George Washington, né, que ele era um general americano ali, né, à frente do exército. Lembrando também, gente, não esqueçam disso. Lembra daquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Lembrando que a França apoiou os Estados Unidos contra a Inglaterra, né? A França e a Espanha, né? E aí, resumidamente, em 1776, né? Aqui especificamente nesse ano, né? 1776, especificamente, os Estados Unidos oficializa, né, termina ali a sua declaração de independência,
né, escrita lá pelo famoso Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson, né, escreveu ali, né, a Declaração de Independência. Lembrando, gente, também que a Inglaterra também não aceitou de início, tá? E aí o conflito ainda se estendeu até 1783, tá? Até 1783. Então ainda durou aí cerca de 7 anos, né? 7, 8 anos esse conflito, tá? Isso, exatamente, Emily. Exatamente. Ele estava em plena revolução, tá? Ele estava em plena revolução. E quem apoiou os Estados Unidos nessa época daqui foi justamente a burguesia, né? Aquela burguesia que estava tentando tomar o poder lá na França, tá? Na época da Revolução. Viu? Então, ó, a Emily falou isso aqui agora, foi bom para me poder lembrar também. Gente, tudo isso aqui que está acontecendo nos Estados Unidos é praticamente contemporâneo da Revolução Francesa, tá? É praticamente contemporâneo da Revolução Francesa. E outra, é praticamente contemporâneo da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Estava rolando tudo isso aqui praticamente ao mesmo tempo, ok? Era tudo contemporâneo ali, diferença de poucos anos, de uma para outra, certo? Bom, meus amores, então nós vimos lá que a partir de 1783 a Inglaterra arrega, né, joga a toalha branca, desiste, né? E aí, a partir desse momento, os Estados Unidos passa a ser independente oficialmente. E aí, meus amorzinhos do meu coração, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Eu acho que esse aqui é o pulo do gato para a nossa aula de hoje. Gente, o Sul e o Norte eram bem diferentes. Vocês devem estar lembrados da nossa aula, né? Quando eu trouxe aquela tabelinha mostrando para vocês as principais diferenças do Sul e do Norte. Estão lembrados disso, né? O Norte, colônia de povoamento, com trabalho assalariado, com policultura, com comércio interno bem dinamizado, né? E o Sul, baseado na monocultura de exportação, trabalho escravo, não tinha comércio praticamente, não existia comércio, certo? E era mais ligado à Inglaterra. Bom, refrescando a memória de vocês, tá, gente? Gente, o que vocês acham? Agora eu quero que vocês falem, tá? O que é que vocês acham? O Sul e o Norte se uniram para lutar contra a Inglaterra. Depois que eles conseguiram a independência, conseguiram se libertar, vamos dizer assim, se libertar da Inglaterra, o que é que vocês acham que aconteceu com o Sul e com o Norte? Entrar em guerra também. Guerra. De novo. Gente, a partir do momento que eles não precisavam mais estar unidos, no caso, eles tinham um inimigo em comum, que era a Inglaterra, né? Apesar de que o Sul, vamos combinar, só deixar bem claro para vocês aqui, tá, pessoal? A gente costuma dizer que o Sul e o Norte se uniu contra a Inglaterra, mas o Sul não foi tanto assim não, viu? Só para constar. O Sul, ele era muito ligado à Inglaterra, né? Até porque muito do que era produzido no Sul pelos escravos era exportado para a Inglaterra, tá? Então, assim, na verdade, na prática, o Sul não deu tanta ajuda não, tá? Mas quem mais lutou de verdade ali, né, no massacre de Boston, no The Boston Tea Party, né, lá na festa do chá de Boston, quem mais lutou de verdade mesmo foi o Norte, tá? Deixa bem claro isso aqui, certo? Mas, enfim, meus amores, depois da independência, como vocês bem falaram aqui, não tinha mais a mínima necessidade. E, gente, se a gente for observar, se a gente for pensar bem, baseado nessa grande diferença de uma para outra, não é? Se você for observar bem, as duas, o Norte e o Sul, era muito diferente, cara. A cultura, as tradições e tal, era muito diferente entre Norte e Sul. Então, quando você para pensar de uma maneira mais lógica, gente, faz todo sentido você entender que depois da independência, as duas, ó, se separaram, né? Imagina aquele coraçãozinho partido, né? As duas se separaram, Norte e Sul, os dois tipos de colônias se separaram, tá? E é justamente esse momento que nós estamos estudando aqui, gente. Os Estados Unidos no século XIX, nós vamos estudar o começo desses conflitos, entende? O começo desses conflitos. Na Guerra Civil Americana, foi justamente quando esses conflitos entre Norte e Sul chegou a um ponto máximo que chegaram a entrar em guerra, tá? E aí nós chegamos na segunda parte do assunto, que é a Guerra de Secessão, tá? A Guerra Civil Americana. Gente, vocês entenderam agora, pessoal, por que eu falei que é interligado os assuntos? Resumidamente, logo após a independência norte-americana, Norte e Sul se separam, como já era antes.
eles vão começar a entrar em conflito ali, vão entrar em conflito, que chega até um ponto de que esse conflito vai evoluir para uma guerra, tá? Vai evoluir para uma guerra. E essa guerra é chamada de Guerra Civil Americana, ok? Ou Guerra de Secessão. Meus amores, está claro para vocês isso? Sim. Me dá um feedback aí. Está claro para vocês isso aqui, né? Sim, Muito sim. claro. Perfeito. Então, se você já entendeu isso aqui, gente, é basicamente isso, tá? É basicamente isso aqui que vocês devem ter em mente, tá? E a partir de amanhã, nós vamos continuar a partir desse ponto. Eu vou colocar um slide em branco aqui, que eu quero colocar para vocês aqui, para que vocês vejam alguns detalhes importantes que tem aqui no livro, tá? Que não está aqui no slide, tá? Mas tem alguns detalhezinhos importantes aqui que eu quero comentar com vocês depois, tá? Então, a gente continua a partir desse ponto na nossa aula de amanhã.